Nós é que agradecemos. E assim, enquanto eles estão falando, várias ideias vão aparecendo na nossa cabeça, né? Um tempo super rápido, cada um falou meia hora, passou super, a gente nem percebeu. E eu acho que esse debate mereceria, assim, pelo menos uma semana de estudos nossa. Quem sabe fica a proposta aqui para o Ulisses, o pessoal do SENGE, para os movimentos sociais, o pessoal que está aqui, da gente se aprofundar muito mais sobre esse assunto. Bom, nós vamos abrir para o debate, então, podemos fazer blocos de perguntas, e aí depois nós passamos para vocês. Não, vão haver perguntas, eu já estou querendo fazer uma aqui. Mas, então, o companheiro lá está inscrito, acho que já pode vir. E aí eu vou fazendo as inscrições aqui. Por favor, só se apresente, diga o seu nome, o movimento que representa. Meu nome é André e a minha pergunta seria para o Klaus. Eu gostaria de saber se, para além do capitalismo, é possível imaginar uma nova sociedade sem o êxodo urbano, ou seja, sem um movimento contrário àquilo que foi o êxodo rural. Basicamente é essa a pergunta. Sem o êxodo para fora das cidades? Isso. Isso. Se é possível. Isso. Para além do capitalismo, é possível imaginar uma sociedade sem isso. Né? Quer dizer, uma sociedade humanizada. Não. Deixar de ser. Que teve um êxodo rural, as pessoas saíram do campo. As pessoas partam para o campo, realmente em massa. Aquelas partes? Isso. Mais alguma pergunta? A minha. Então, em 2008, nós tivemos uma grande crise econômica do capital, do capitalismo, digamos assim. Nós acho que não estávamos preparados, enquanto movimento social, para enfrentar isso de acordo. Eu acho que se tivéssemos feito mais embates, ou mais denúncias, mais debates entre nós, talvez a nossa ação tivesse sido outra. Mas eu lembro que em 2008 várias pessoas, várias análises sobre a crise que a gente assistiu e ouviu e debateu, dizia que estava começando uma crise do capital e que para frente, de fato, a coisa ia ser mais intensa. Nós já chegamos, assim, pergunto tanto para o Klaus como para o Soares, se nós já chegamos nesse período de quebra do capitalismo, de quebra do capital. A gente percebe na Europa algumas ações, mas isso de fato vai interferir no capitalismo? Tá, mas ele foi tomar uma... Pergunta rapidíssima, assim. Hoje parece que o capitalismo está sendo revigorado em países que antigamente estavam à margem dele. Por exemplo, o Brasil. Países ditos há pouco tempo de terceiro mundo, Brasil, Índia, China, etc. Parece que agora viraram a salvação do capitalismo. Então nós aqui no Brasil discutindo o fim do capitalismo, mas na verdade hoje até um governo muito mais progressista do que se teve aí, acho que em toda a história republicana e antes, muito mais do que era antes da republicana. Agora, esse governo progressista está sendo a salvação do mundo capitalista, ou ajudando a fazer essa salvação, se dispondo a ajudar o restante do mundo e tal, a manter esse sistema. Como é que fica esse paradoxo? O que a gente pode fazer para nós que não concordamos com o sistema capitalista para reverter esse paradoxo? Meu nome é José Aparecido, militante do Movimento Popular.
Eu queria fazer uma para os dois. A pergunta é no sentido assim, como um é o Estado, outro é as corporações. E como o que a gente percebe é que o capitalismo se apropria de todas as práticas dos movimentos sociais, incorpora isso através das corporações globalizadas e consegue, alguns autores que chamam de socio-metabolismo do capitalismo. Ele consegue, a partir dessas práticas sociais, se como podemos dizer assim, eles ressurgem, está em uma crise, mas consegue contrapor novamente a crise e retoma e continua. Essa é a minha... Com o apoio do Estado, um é o Estado, o outro... Então, mais alguma pergunta? Para a gente... Por favor. Acho que não precisa ir até aí, eu só queria assim, colocar uma proposta. Não, porque grava fundo. grava aqui. Essa memória é importante para a gente. Eu gostaria de lançar assim, uma ideia. Paulo, sou do Partido do Movimento Negro e do Movimento do Sindicato dos Bancários. Assim, a minha ideia é se o capitalismo não terá que acabar até por falta de condições ecológicas. Ele vai acabar com a natureza por causa do consumo. Por isso ele terá que ser mudado, transformado. É isso, seria isso. Então, agora são 20h44, podemos dividir 15 minutos entre o Klaus e o Soares? E a gente tenta terminar às 9, pode ser? Primeiro para ele agora, né? Olha que eu falei primeiro assim. Bom, vou começar com a mais fácil, que é a última, sobre ecologia. Eu não tenho nenhum catastrofismo ecológico, viu? Eu acho que tem muita mistificação nessa história. O ser humano, eu falei há pouco que o ser humano começa a trabalhar, né? E pelo trabalho ele começa a se multiplicar, a produtividade do trabalho aumenta cada vez mais, e o ser humano começa a ocupar espaços e começa a alterar os ambientes em todo o planeta. O Marx dizia que o ser humano está humanizando a natureza. Humanizando no sentido de estar reformatando o planeta cada vez mais em função das suas próprias necessidades, conveniências, etc. Bom, eu não acredito que crises ambientais, etc., provoquem o fim do capitalismo. Eles podem criar grandes problemas, mas estão numa esfera diferente. E as grandes crises ambientais, como todas as outras crises em todas as outras áreas, estão aí para terem novas soluções revolucionárias, né? Eu acho até que a gente pode até pensar em grandes crises ambientais que inaugurem a necessidade de novas tecnologias, novas técnicas, etc. Enfim, meu ponto de vista é esse. Eu acho que há muito catastrofismo, inclusive injustificado, em relação a isso. Pelo motivo que eu falei, né? Só posso dizer bem rapidamente isso. A segunda coisa, bom, eu acho que eu estou indo de trás para frente, do José Aparecido. O capitalismo se apropria das praias, entra em crise e depois se recupera. Bom, de fato, né, a análise do capitalismo, e nesse caso também foi o Marx, o grande precursor dessa identificação do movimento do capitalismo como um movimento cíclico. Esse é bem típico do capitalismo. Isso é explicável pelo próprio mecanismo da concorrência, da centralização do capital, etc. Tem sempre uma sucessão de fases. Uma fase ascendente, de expansão, tudo vai bem, uma crise e depois uma decadência. Assim como a fase de ascensão cria as condições para a crise, assim a fase de descendente, né, e de estagnação cria as condições para uma nova expansão. Então é sempre assim, né? E há diversos tipos de ciclos, né? Hoje em dia se reconhece 3 ciclos, né? Basicamente, na verdade, 2. Os ciclos de curto prazo,
e os ciclos longos, que tem um nome até que é de Kondratiev, chamado, que são ciclos de 50 a 60 anos, mais ou menos metade de fase ascendente, de expansão, e metade de fase descendente. A configuração desses ciclos mudou ao longo da história, né? Então, por exemplo, no século XIX, na Inglaterra, a partir de 1925, 26, aconteceu uma crise econômica a cada 10 anos. Direitinho, a cada 10 anos. Isso foi assim até os anos 1860 e pouco. Daí, com o surgimento da fase que eu chamei de oligopolização, né, centralização do capital, a situação mudou. E a periodicidade se alterou. A própria expansão do capitalismo a nível mundial, etc., a partir da Inglaterra e da Europa, mudou a configuração das coisas. Então, hoje em dia, a gente não tem uma configuração nítida, mas não faz parte do capitalismo se recuperar das crises econômicas, porque as fases descendentes e de estagnação criam as condições da fase de expansão seguinte, né? Até por isso, a gente, né, em geral, a gente, no campo marxista, a gente acha que as crises não são as principais causas de uma revolução. Embora o Marx, por exemplo, tenha achado que as revoluções iriam surgir a partir de crises econômicas gerais. Porque tem crises parciais e gerais também, né? Tem tudo quanto é tipo de crise. De fato, quando ele, na época em que ele estava pesquisando, houve a última grande revolução burguesa europeia, que foram as revoluções de 1848, que se estenderam por praticamente toda a Europa. Mas a partir de então, as revoluções apareceram em geral como causadas por guerras, ou melhor dizendo, pela derrota militar. Por exemplo, o primeiro episódio de governo de trabalhadores e operários foi a Comuna de Paris, que foi decorrente da derrota da França na guerra contra a Alemanha. A segunda grande revolução foi a Revolução Russa de 1905, que foi decorrente da derrota da Rússia na guerra contra o Japão. A decorrência é que a economia do país em guerra se desorganiza, especialmente se ele perde, né? E se desorganiza cada vez mais à medida que ele vai perdendo. A Revolução Russa e as revoluções depois da Revolução Russa, como a alemã, a húngara e teve uma outra lá, foram decorrentes da Primeira Guerra Mundial. A Rússia não foi derrotada, mas praticamente, né, do jeito que ela se encontrava. A Alemanha foi derrotada, a Hungria foi derrotada. As revoluções chinesas, etc., uma série delas depois do leste europeu, foram decorrentes da Segunda Guerra Mundial, né? Agora, o nosso ponto de vista é mais o seguinte tipo: o capitalismo vai se arrastar de crise em crise até que a luta de classes torne possível que a classe trabalhadora reúna condições para derrubá-lo, porque a derrubada só pode ser política. Isso a gente está observando hoje na Europa, né? Inclusive na América Latina. Houve diversos episódios de sublevação popular por causa das péssimas condições de vida que não vão para frente. Quer dizer, não mudam o sistema. Como a Argentina, por exemplo, 2001, acho que 2001, 2002, né? E diversos outros países aqui no continente. Na Europa agora, na Grécia, por exemplo, né? O povão não tem hoje em dia, não existe um agrupamento consistente que saiba, que conheça a história das revoluções e o processo de uma revolução social, e com influência no meio do povo, dos trabalhadores, para dirigir uma erupção dessa na direção de uma revolução verdadeira. Esse é o ponto. Isso talvez está no que o Soares aí estava dizendo. Tem que ter o esclarecimento, né? Quer dizer, o esclarecimento existe. Não existe uma organização que tenha penetração suficiente para dirigir os acontecimentos. Você vê aí que no Brasil tem diversos partidos comunistas e tal. Vai para uma eleição, tem 0,5% dos votos. E se dizem representantes do proletariado. Só que o proletariado não sabe. O que essas pessoas e organizações têm que fazer? Tem que realmente conseguir se vincular com o movimento operário. Agora, não pensem que isso é porque eles não querem. É porque a estrutura repressiva hoje é terrível. Terrível.
ela isolou completamente os socialistas, que são os dirigentes naturais de um processo desse, das camadas operárias. O sindicalismo hoje, infelizmente, é o maior obstáculo a uma conversão do movimento operário para uma condição como teve antigamente de um movimento revolucionário. Porque o sindicalismo, não estou me referindo a esse sindicato aqui que não é desse tipo, né? Mas os sindicatos operários, tentem entrar numa indústria e falar com um operário em qualquer lugar que vocês queiram. São verdadeiras casamatas. Tem esquemas de segurança que tornam impossível se chegar a um operário, né? Então, bom, eu já acho que eu me estendi mais do que eu devia, né? A questão dos países do Luiz, né, dos países outrora subdesenvolvidos, Brasil, etc. Bom, isso também não é novo, viu? O periférico, o Brasil é um país capitalista, é bastante bem desenvolvido já desde os anos 30, assim como a Argentina, o México e diversos outros da periferia, chamada periferia, né? Por exemplo, houve uma grande crise econômica mundial no fim dos anos do século XIX, que foi causada por falências bancárias em série em países subdesenvolvidos, inclusive da América Latina. Né? A expansão do Brasil agora não é nova. O pessoal mais de cabelo branco, aí, mais experiente, lembra do milagre brasileiro de 1967 até 73, 74 e tal, que se estendeu ainda até 82. Pô, naquela época o Brasil estava na ponta também do troço mundial, embora hoje seja bem diferente, porque o próprio caráter capitalista da economia brasileira está muito mais desenvolvido. O Brasil tem um setor de empresas mundiais importante já, né? O processo de obtenção de lucros no exterior por empresas brasileiras está aumentando, né, e tal. Então, existe um capitalismo mundial. Agora, a gente não deve ter ilusões. O pessoal mais antigo também lembra, por exemplo, o Japão, no fim dos anos 70, fim dos anos 80, 90, era mais ou menos como a China de hoje. Era 8 dos 10 maiores bancos mundiais eram japoneses. Hoje alguém conhece algum banco japonês? O Japão é adiantado, etc., mas ele entrou numa velocidade de cruzeiro, está na mesma coisa, há uns 20 anos já. Começou uma crise violenta em 91, 92 e foi só afundando, né? Então, é preciso ir devagar com o andor, né? Não tem nada definitivo nessa história toda. Inclusive os países líderes, especialmente Estados Unidos, eles se preocupam continuamente para que não emerjam potências concorrentes. Na verdade, o processo brasileiro e todos hoje em dia ainda estão dentro de regras bem rigorosamente estabelecidas pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão numa maior crise, mas onde é que os capitalistas vão investir capital quando sobra? É em título do governo americano. Porque não tem nenhum outro título onde se possa investir com mais segurança do que nos títulos americanos. Apesar de que a segurança também já está balançando. O único investimento mais seguro é o ouro. O único investimento mais seguro é o ouro. Só que o ouro não rende juros. Mas ele também não desvaloriza. Só se valoriza. Inclusive, o ouro estava a 300 ou 400 dólares a onça antes da crise de 2008, hoje está quase 2 mil dólares a onça. Ele aumentou 5 vezes mais ou menos. Então, é um fenômeno novo, os tais dos BRICS mesmo, né? Brasil, Rússia, China e tal. Mas não é uma coisa... é uma coisa nova, né? Mas está na linha da evolutiva, eu acho. Não tem uma coisa assim fantástica anti-Estados Unidos, ou pelo menos na minha interpretação por enquanto. Pergunta da Silvana aqui sobre o movimento social não estava preparado em 2008, né? E tal. Se chegamos na período de quebra do capitalismo. Bom, eu acho que eu já respondi, né? O capitalismo está pronto. O capitalismo está pronto. Quer dizer, os elementos do socialismo estão prontos. O que faz, no sentido de que a revolução da estrutura produtiva necessária para viabilizar o socialismo estão prontos. O que falta são elementos políticos, né? Que tornem possível uma revolução política. A revolução econômica praticamente está feita.
Essa é a minha opinião. E a última, então, o André que fez a primeira pergunta, fica por fim. Imaginar uma nova sociedade sem êxodo urbano. Quer dizer, uma nova sociedade onde possa haver eu entendi assim, né? Uma ruralização da população, né? Bom, aí eu tenho mais dificuldade de responder isso. Porque, pelo seguinte, em termos de atividade, a agricultura absorve uma fração mínima da força de trabalho. É a atividade talvez mais mecanizada no mundo hoje. Por exemplo, Estados Unidos, que são o maior país agrícola do mundo, o Brasil ainda não ultrapassou, abastecem uma grande parte do mundo em produtos essenciais. Abastecem aquela renda per capita deles que todo mundo é obeso. E ainda pagam regularmente para uma parte dos agricultores não produzirem para não dar superprodução. Sabe qual é a porcentagem da força de trabalho na agricultura lá? 1%. 1%. Bom, então, o ponto é que, em função de atividades na agricultura, a população não vai se ruralizar. Agora, eu imagino que numa sociedade socialista, e não dá para fazer nenhuma previsão, mas que seja possível, planejadamente, talvez redistribuir a população, coisa assim. Depende muito da estrutura produtiva também, né? A industrialização criou por causa das próprias características da atividade industrial, polos de concentração muito grandes, né? Desde o início, né? Então, que isso deram origem a grandes cidades, etc., né? Atrai a população e assim por diante. Hoje tem um certo movimento de descentralização da indústria, né? Mas não é lá também aquelas coisas. Mas vocês veem no Brasil, na indústria automobilística, por exemplo, estava lá no ABC, hoje em dia ela está no Brasil inteiro quase, né? Inclusive em certas zonas rurais. Pô. Lá em Minas tem uma fábrica da Fiat no meio do Cerradão, lá, 70 quilômetros de Belo Horizonte, meio, uns 10 quilômetros de longe de uma cidade pequena, lá no meio do Cerradão. Tá lá. Então, tem muita coisa mudando, né? O fundamento uma coisa que precisa notar é isso. A atividade agrícola em si é incapaz de absorver uma grande parte da população, né? E o que atende necessidades do ser humano são coisas cada vez mais industrializadas, graus de elaboração cada vez mais avançados, né? E nesse ponto eu não tenho nenhuma propensão naturalista também. Eu acho que a coisa é essa mesmo, né? Temos o nosso caminho para sempre, para frente e para cima, da humanidade, que eu quero dizer. E os modos de vida mudam mesmo. As pessoas sempre... E o capitalismo é causador disso, né? Porque o capitalismo é o primeiro sistema mundial que tem um processo de transformação vertiginoso, que não dá lugar quase ao estabelecimento de coisas tradicionais. Cada geração enfrenta uma realidade diferente. Não tem... Né? Então os pais da gente, eu já sou até avô, né? Então já tem uma diferença fantástica dessa realidade de hoje, a da minha adolescência, por exemplo, né? E dos meus pais, quando eles eram adolescentes e assim por diante. Não há... a transformação é vertiginosa. E a gente tem que saber se adaptar a essas transformações e não querer fazer o tempo parar ou, pior ainda, recuar, como fazem algumas religiões aí, da agricultura familiar, por exemplo, que é uma religião, uma ideologia sem fundamento, e que acha que vai em algum lugar manter uma agricultura, famílias e tal, como era 50 anos atrás. Isso acabou, pessoal. É bom se conformar, não tem? O mundo hoje é muito melhor do que isso. O pequeno agricultor é um escravo, coitado, de coisas, de trabalho duro, de falta de lazer, de falta de cultura, pô. E outra, a economia solidária, juntar uma porção de pobres para fazer uma cooperativazinha. Tudo bem que quiser fazer o bem para algumas pessoas, mas isso não transforma o mundo. São apenas uma tentativa de manutenção de formas ultrapassadas, né? Em que as pessoas ligadas a essas formas, elas passam mal mesmo, né? Elas têm crises, nós mesmo, né? Nós profissionais, né? Tem áreas de profissão que desaparecem. Os profissionais de nível superior não conseguem se readaptar e tal, né? Então, isso é a mudança. E isso, felizmente, quanto mais rápida for essa mudança, mais rapidamente chegamos ao socialismo. Bom,
Eu acho que consigo destacar aqui mais especificamente justamente a pergunta do André, porque depois o restante se mistura um pouco, talvez eu faça uma abordagem meio geral. E aí depois alguém me cobre se eu realmente não respondi aquilo que era a expectativa. A questão do André, eu até tenho uma posição um pouco divergente do mestre, né, da Tavênia. É o seguinte, eu estou convencido de que o processo de afluxo das pessoas para as cidades, ele vai ter que ser repensado. Porque não é mais possível acontecer isso, né? Isso não é só no Brasil, mas no Brasil, só fazer uma digressão aqui, eu trabalho às vezes essa questão de uma forma um pouco mais abrangente, mas eu costumo dizer que o Brasil ele é torto, ele está distribuído, a população brasileira está, até tem uns slides que vou tentar reproduzir aqui de uma forma singela. Numa faixa que eu suponho que seja de uns 300 a 400 quilômetros em relação ao mar, 80% da população brasileira distribui aí. Tá certo? Até eu faço a seguinte brincadeira: se a gente tivesse um peso específico e maior, e o Brasil fosse uma plataforma oceânica, ele já tinha tomado, porque todo o peso está ali. Aí nessa faixa se concentram, assim, a grosso modo, 80% das pessoas. Também se concentra 80% da riqueza. Também se concentra 80% do poder político e tal. Se concentra 80% do poder econômico. Se concentra também 80% da miséria. Tá certo? E da parte dos crimes e todas as mazelas sociais também estão por aí. Bom, então o que é? Bom, aí precisava haver no caso do Brasil especificamente, ia haver uma redivisão territorial, era preciso. Agora, vocês são aí, vem todo dia, de que hoje em dia já quase não se pode andar mais a pé, porque a pé eu sou um bico, que hoje eu não tenho mais carro, eu tenho dificuldade de andar porque a cidade ficou ocupada pelos carros. Eu chego a fazer a seguinte brincadeira de que qualquer dia as pessoas não se movem mais porque quem vai se mover é os carros, eles vão andar até sozinhos, vai chegar uma tecnologia tão avançada que os carros vão andar sozinhos porque eles vão tomar conta do mundo, eles vão ser lá. Eu acho que podemos chegar a esse absurdo, né? Isso é uma brincadeira, mas só para trabalhar pelo absurdo. Ou seja, isso não pode continuar mais. Isso é uma barbaridade. Então esse processo tal que tem desdobramentos e raízes na questão do desenvolvimentismo, na questão do consumismo, etc. e tal, e da expansão da riqueza, porque a riqueza está sendo acumulada cada vez mais em cada vez menos mãos. Além disso, eu acho que o Klaus, que é economista, os economistas não concordam muito comigo, mas eu acho que a moeda que hoje circula no mundo ela é falsa, ela não tem nenhum valor material. Certo? A moeda que circula é X, no caso, não estava como referência ao PIB, não gosto muito desse índice, mas é 60 trilhões de dólares, circulam no mundo aí 10 vezes mais. Então isso é coisa falsa. Os economistas tentam, principalmente os keynesianos, tentam me provar que isso não é verdade. Mas é falso, não tem realidade material. Porque o Klaus sabe, todo mundo sabe, que o que agrega valor ao bem é o trabalho. Ora, o trabalho está super ultra reduzido em termos de remuneração e de participação na riqueza. Portanto, o que está por aí é falso. Daí eu puxo a resposta, que também acabo divergindo um pouco do mestre, porque eu tenho a concepção
de que o planeta é finito. Isso que nós temos aqui tem 4,5 bilhões de anos. Bilhões de anos. Né? Então ele se construiu e está assim. Tem sofrido modificações, mas ele está assim, ele é finito. E hoje, o processo de ocupação do planeta que está se dando, ele está desequilibrado, porque alguns consomem mais, outros consomem menos, não se recuperam, e algumas coisas vão acabar. Por exemplo, as questões, os bens que são materiais, que são principalmente os minérios. Tem estatísticas que demonstram que tem minérios importantes, que são até às vezes instrumentos para produtos de ponta, né? Tecnologia de ponta, que estão acabando. Olha, isso não reproduz. Isso não reproduz. Porque se transformar, aquela lei de Lavoisier nem sempre é perfeita. Agora, então está acabando, vai acabar. A questão das coberturas vegetais no planeta também está acabando. E se não repuser, não volta. Então, eu acho que o planeta é finito e a ganância vai acabar com ele. Não sei se a curto, médio ou longo prazo. Ele vai acabar. Né? Então, esse desenvolvimentismo de que todo mundo tem que se desenvolver, tem que chegar a níveis de consumismos do primeiro mundo, isso não é possível. Isso não é possível. Para chegarmos a níveis sociais, sociológicos, socializantes, do socialismo mundial, é impossível. Alguém vai ter que perder nisso. Esses pratos da balança estão muito desequilibrados. E para equilibrar, quem não tem muito hoje, vai ter que reduzir de quem tem. E isso não vai ser fácil. Isso vai morrer gente. Vai ter que morrer. Nós temos 7 bilhões de pessoas que, de repente, que já não tem para todo mundo. Se quiser ter, não vai haver alguma coisa. Eu puxo o gancho para a questão das guerras, que foram tendencialmente colocadas pelo Klaus. As guerras são de estrutura e de princípios econômicos todo sempre. Os princípios e as questões políticas são periféricas. E quem produz as guerras, as grandes e as pequenas, ganha sempre. Porque ganha no momento em que produz as guerras, porque vende seus equipamentos, seus implementos, tal, de destruição, e depois vão as empresas lá para fazer a reconstrução. Eles ganham na destruição e ganham na construção, né? Um negócio tal. As guerras vão sempre existir. Aí a questão, por exemplo, que eu acho que foi colocada aqui, da questão dos Estados nacionais, o Ulisses, por exemplo, colocou como é que o nosso país está entrando na questão mundial, capitalista, mas acontece que nós contribuímos fantasticamente para esse pessoal, diretamente. São 300 bilhões que saem todo ano dos cofres do país e do esforço brasileiro para ir para o sistema bancário e financeiro no mundo. Isso é um crime. Isso é um crime. Se 10%, 20% disso ficasse aqui, o Brasil explodia no bom sentido. Não? Então tem muita coisa jogada fora. E as moedas hoje são falsas. As moedas são falsas e a gente acaba tendo uma mistificação aí grosseira. Na questão dos Estados nacionais e as empresas, hoje as empresas multinacionais são muito mais poderosas do que muitos Estados nacionais. Mas muitos mesmo. Então há uma certa... essa questão geográfica ela passa a ser muito precária. Então, eu acho que essas coisas têm que ser melhor consideradas. E para isso, precisava haver um processo de discussão de como é que a gente equaliza mais os valores que correspondem aos seres humanos, partindo do pressuposto que eu defendo de que todos nós somos iguais, biologicamente, mesmo, inclusive a questão de gênero, etc.,
Todos nós temos as mesmas células. Né? Por que uns têm mais direito que outros? Por que outros têm que... É competência? É capacidade? É o quê? Essas questões têm que ser rediscutidas. A ganância hoje é um fator fantástico que eu acho que é uma das razões para que o capitalismo acabe. Porque eles vão querer ganhar tanto, que depois não vai ter mais para ninguém, nem mesmo para ele. O que a gente está observando no mundo é isso daí. Eu acho que alguém um dia vai pensar, pô, mas pera um pouquinho, vamos mudar esse trem, para fazer isso. A partir do próximo ano a gente vai tentar aprofundar, não uma hora, nem 1 hora, nem 2 horas, essa discussão para fazer aquilo que eu coloquei lá. A divulgação e o conhecimento, qual também destacou, mais amplo do pessoal que hoje não tem a menor ideia do que rola. E não é olhando a Globo, os jornais, os jornalões, não sei o quê, a questão da informação, a questão da formação e etc. e tal, a gente precisa colocar tudo isso em pacote, discutir muito claramente e ver o que nós temos com isso, né? O que nós temos com isso. E tentarmos dar nossa contribuição pequena para que as pessoas consigam ter mais conhecimento. E tendo mais conhecimento da verdade, da realidade, do que é real, poder se indignar e partir para algum processo de confronto. Porque do jeito que está, não dá para continuar. Muito bem, professor não, Soares. Não sei se o Klaus quer fazer algum agradecimento, alguma consideração, Soares. Não, só já agradecer a presença dos abnegados que aqui estão. Né? Somos poucos, nós somos valentes. E ver se agora passando, quando o Brasil se religar na tomada, está começando a se desligar, a gente consegue fazer um trabalho mais firme, mais completo, vamos fazer um trabalho mais organizado, mais planejado, e ver se a gente consegue fazer a divulgação o mais possível, porque os nossos elementos, os nossos meios de comunicação e divulgação são muito precários. Só concluir fazendo um pequeno comparativo. Eu fico imensamente angustiado e sei lá, indignado quando eu vejo que tem vários países que têm diversas alternativas que trabalham melhor e ainda são do sistema capitalista, mas que têm visões diferenciais, né? Eu, por exemplo, vejo na Jornada do México, e o país da Espanha, Le Monde Diplomatique da França. Aqui na vizinha Argentina tem o Página 12, que dá um banho nos nossos jornais aí e tal. Nós não temos esse sistema de comunicação, a gente não se comunica, a gente não informa muito bem. Isso é uma enorme deficiência, um enorme campo de atuação e de alienação e de dominação do sistema capitalista. Sem dúvida disso. O Brasil, acho que vão ter que fazer um destaque especial e tratar muito bem disso daí, porque nós temos coisas boas que melhoraram, mas tem coisas que não foram mexidas. E enquanto não forem mexidas, não vai adiantar muita coisa. Então, André. Eu vou fazer uma última colocação também sobre essa questão da mão de obra no campo, né? Esse argumento que é, inclusive, o argumento desse pessoal aí, chapéu, mão de obra no campo hoje é mínima, né? Então, eu penso o seguinte, eu acho que essa análise tem que ser ampliada, né? Você não pode considerar que essa cadeia alimentar, né, ela está restrita, vamos dizer assim, à mecanização agrícola. O feijão, depois de chegar aqui, meu prato hoje, existe muito mais mão de obra em outros processos produtivos que vão além da mecanização agrícola. Então, existe todo um processo logístico, né, para trazer esses
esses alimentos do campo para a cidade, e dentro da cidade um processo de distribuição que hoje, vamos dizer assim, a comida ela fica trancada. Fica trancada, porque a gente não tem açúcar, trancada na Carrefour, não sei o quê, né? Então, assim, vamos dizer assim, explora todo esse processo.